Vamos ser honestos, você está se afogando. Eu sei porque eu também estava. Seu dia é um zoológico de abas abertas, notificações explodindo na tela e uma lista de tarefas que parece o rolo de créditos de um filme, aquela que nunca acaba. Você já sentiu isso? Chega o fim do dia, você está exausto, moído, como se tivesse corrido uma maratona. Mas a verdade é que você não saiu do lugar. Sua mesa parece uma zona de guerra. Papel, xícaras de café pela metade e a tela do computador te encarando, te julgando pela sua total falta de progresso. Eu me vendi a mentira de que eu era ocupado, eu estava sempre fazendo algo e de repente, bum! 2 horas se passavam e eu estava no fundo de um buraco negro de vídeos aleatórios na internet. Qual é o resultado? Projetos importantes jogados para escanteio, prazos estourados e o pior, aquela vozinha na sua cabeça dizendo que você não é disciplinado, que você não serve para isso. As 24 horas são as mesmas para todo mundo, mas seus dias parecem ter 10 e todas elas são gastas num ciclo de distração, ocupação e culpa. Isso te soa familiar? Essa sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo, mesmo sem parar de trabalhar, esse era o meu caos. E essa bagunça não fica no trabalho. Ela vaza para a sua vida pessoal. Eu ficava irritado com a minha família, porque minha cabeça ainda estava presa nas pendências do dia. Eu cancelava encontros com amigos porque eu precisava trabalhar até tarde, o que era só um código para ficar mais tempo na frente do computador, pulando de uma distração para outra. Eu estava sendo engolido pelo superficial, pelas urgências, pelas falsas notificações e perdendo o que realmente importava. Eu precisava virar uma chave, não era uma diquinha boba ou um hacking. Eu precisava de uma reestruturação total em como eu encarava o meu tempo. Eu não queria mais só estar ocupado, eu queria ser produtivo de verdade. Nesse contexto, eu comecei a pesquisar muito. Eu li tudo, assisti muita coisa, baixei todos os aplicativos que prometiam organizar a minha vida com um clique. Mas não funcionava. Ou era muito complicado, ou exigia uma disciplina que eu simplesmente não tinha naquele momento. Então, de repente, eu bati de frente com uma técnica, um método com um nome esquisito, Pomodoro de tomate mesmo, em italiano. E a minha primeira reação foi de ceticismo. É sério isso? Uma técnica com o nome de tomate que vai resolver meu problema crônico de procrastinação? A ideia era simples demais para ser verdade. Trabalhar focado por 25 minutos, parar por 5. Só isso. 25 minutos? Cara, eu levava mais tempo que isso só para decidir o que fazer. A ideia de quebrar minhas tarefas gigantescas em pedacinhos tão pequenos parecia não funcionar. A minha mente, que achava que produtividade era trabalhar por horas e horas seguidas, cara, se rebelou. As pausas pareciam um convite para preguiça, para me distrair. Então, com aquela energia do que se dane, eu decidi testar. Eu falei, tá bom, vamos ver qual é desse tomate aí. O que pode acontecer? Máximo nada. E aí eu peguei o cronômetro do celular, escolhi a tarefa mais insuportável da minha lista, aquela que eu empurrava com a barriga semanas, e dei o play nos 25 minutos. Para falar a verdade, eu não tinha fé que ia funcionar. Mas foi ali naquele exato momento que, cara, não é que funcionou? Essa técnica foi criada no final dos anos 80 por um cara chamado Francesco Cirillo, um estudante italiano que sentia a mesma coisa que eu e você. Ele não conseguia focar nos estudos e aí pegou um timer de cozinha em formato de tomate, daí que veio o nome Pomodoro, e se desafiou. Ele ia estudar com foco total, sem desculpas, até o alarme tocar. A gente diz muito, né, que às vezes a genialidade está na simplicidade, ou talvez até no acaso. E eu vou te passar o passo a passo. Primeiro passo, escolha uma tarefa. Essa é a primeira regra. Uma de cada vez. Esqueça a sua lista de 50 itens. Escolhe uma coisa. A mais importante, a mais chata, tanto faz. O objetivo é acabar com aquela paralisia de por onde eu começo. Passo 2. Liga um cronômetro para 25 minutos. Esses 25 minutos são o tal do Pomodoro. Você não precisa ter um timer de tomate, pode ser qualquer um. E vai ser um pacto que você vai fazer com você mesmo. Foco absoluto, 0 interrupções. Isso significa celular no modo avião e longe das abas que não são tarefas fechadas, notificações desligadas. Se alguém te interromper, você anota o que a pessoa quer e diz, te procure em X minutos. Uma ideia aleatória apareceu, anota num papel e volta para o foco. O Pomodoro, os 25 minutos, são sagrados. Passo 3. Trabalhe até o alarme disparar. Parece pouco, mas a mágica dos 25 minutos é psicológica. É curto o suficiente para não te intimidar, tipo, 25 minutos eu consigo, mas longo bastante para você fazer progressos reais. A urgência do cronômetro te força a agir naquele momento. Passo 4.
Faça a pausa de 5 minutos. O alarme tocou? Para, na mesma hora. Faz um risco no papel, marca que você completou um Pomodoro. Agora você tem 5 minutos de recompensa. E aqui está o pulo do gato. A pausa não é para checar Instagram ou e-mail. Isso só vai atrapalhar de novo a sua concentração. A pausa é para você descansar de verdade. Levanta, anda, se alonga, bebe água, olha pela janela. O importante aqui é você dar um respiro para o seu cérebro. Passo 5. Começa de novo. E depois de 4 pomodoros, você vai poder fazer uma pausa mais longa. Então lembra, a cada 25, 5 minutos. Quando completar 4 desses ciclos, você se dá um prêmio maior, uma pausa de 15 ou 30 minutos. E aí você pode tomar um café com calma, comer alguma coisa, dar uma caminhada maior. Esse ciclo vai evitar o esgotamento e vai manter sua energia lá em cima. A psicologia por trás disso é animal. O método transforma o tempo que parecia ser seu inimigo num aliado. Ele vai gamificar o seu trabalho. Tarefas gigantes viram um jogo de completar bloquinhos. Cada pomodoro que você termina te dá uma pequena vitória, uma injeção de dopamina que te motiva para o próximo. E as pausas? Bom, está provado cientificamente que elas são essenciais para manter o foco e a performance entre cada ciclo. No meu primeiro dia testando isso, aconteceu uma coisa um pouco bizarra. Aquela tarefa que eu adiei por semanas, eu matei em 3 pomodoros. Em 1h30, eu fiz o que eu não fiz em 15 dias de enrolação. E a sensação não era de cansaço, era de leveza. Eu finalmente tinha vencido a inércia. O antes era tipo um borrão de ansiedade. E o depois virou uma sequência clara de blocos de foco e descanso. Aquela lista de tarefas gigantes virou só uma coleção de pomodoros para executar. Mas a maior mudança não foi na quantidade de trabalho, foi na qualidade, porque a quantidade permaneceu a mesma. Mas principalmente na minha saúde mental. A ansiedade diminuiu muito. A culpa no fim do dia sumiu. E pelo contrário, eu comecei a me sentir muito mais produtivo e muito mais orgulhoso. Olhar para o papel com 8, 10 riscos, representando os blocos que eu tinha completado, era uma prova tangível do que eu tinha feito acontecer. Desculpa o papo de coach, mas eu retomei o controle. As interrupções não mandavam mais em mim. Eu passei a ser dono do meu dia. E o mais louco é que eu estava trabalhando de forma mais inteligente. Comecei a trabalhar menos horas. As noites em claro trabalhando, ou seja, procrastinando, acabaram. Eu terminava meu dia no horário e tinha tempo livre de verdade. Tempo para minha família, para os meus hobbies, para não fazer absolutamente nada, sem culpa. É óbvio que eu ocupei muito desse espaço com coisas novas, mas isso não vem ao caso agora. A técnica não só salvou minha produtividade, ela me ajudou a ter mais tempo para fazer aquilo que eu queria priorizar. Se você se identificou com essa história, se você identifica algumas das suas dores, ou se você se sente nesse mesmo barco furado, eu não vou te pedir para acreditar em mim. Eu vou te propor que você se desafie. Não amanhã, não segunda-feira, agora. Ou amanhã de manhã, assim que você sentar para trabalhar. A beleza disso é que você não precisa de nada, só de um timer e a decisão de começar. Escolhe uma tarefa, bota 25 minutos no relógio e mergulha nela, sem desculpas. Quando o alarme tocar, para por 5 minutos, longe das telas. E repete, é só isso. E depois você me diz o que aconteceu. O segredo não está nos 25 minutos, está na estrutura, na promessa de foco que você faz e na recompensa de descanso que vem logo depois. Está em quebrar aquele muro de procrastinação em tijolos menores que você vai conseguir carregar, um de cada vez. Isso não é mágica, é uma ferramenta brutalmente eficaz e que eu encontrei para transformar o caos em resultado. Ela me ensinou que produtividade não é só sobre se matar de trabalhar, é sobre trabalhar com foco, com inteligência e respeitando seus próprios limites nas coisas certas. E, cara, agora é com você. Se aceita o desafio, não depende de mim. Tenta o Pomodoro por um dia. Pode ser por um só. Depois, volta aqui nos comentários e me diz como ficou. Funcionou? Qual foi sua maior dificuldade? Essa experiência pode acender a luz para outra pessoa que está no mesmo buraco que a gente estava. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha com aquele seu amigo que vive com 47 abas abertas e se inscreve no canal para mais estratégias reais que vão transformar o jeito que você trabalha e você vive. Lembre-se, o jogo não é sobre ter mais tempo, porque isso é impossível. É sobre ter mais foco no tempo que você tem. Valeu por assistir e até a próxima.